Graças a Deus, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a presença de Deus, que o Espírito Santo venha estar sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre toda a sua família. Você está bem? Espero que esteja. Se não estiver, creia que vai ficar tudo bem, porque Deus, Ele tem cuidado da sua vida. Nesse vídeo tem uma palavra muito abençoada de Deus para o seu coração. Então, fique comigo até o final desse vídeo, porque estaremos falando sobre o corpo e também sobre o espírito. Amém? Estaremos falando sobre essas duas coisas, porque são duas coisas que nós temos e nós temos que aprender a fortalecer o corpo e fortalecer também o espírito. Amém? Eu tenho uma palavra de Deus relacionada a isso para o seu coração. Então, fique comigo até o final, porque será bênção de Deus em nome do Senhor Jesus. Acabamos um culto agora há pouco. Cheguei aqui em casa e já estamos aqui na fé, gravando as orações para que Deus venha falar e abençoar a sua vida. Você que é a primeira vez que está vendo um dos meus vídeos, eu sou o pastor Clériston. Todos os dias eu trago aqui uma oração, eu trago aqui uma palavra para abençoar o seu dia. Então eu convido a você a se inscrever no canal. Inscreva-se no canal para todos os dias você estar orando junto comigo. Nos próximos vídeos a missionária vai estar aparecendo. Não é todos os vídeos que ela aparece, mas quando você menos esperar, ela vai estar aparecendo aqui junto conosco para gravar também um vídeo abençoado, porque eu sei que muitos que estão aí têm um carinho muito especial pela missionária. Uns dias atrás ela apareceu e foi o vídeo que mais teve comentários aqui no YouTube, que o pessoal gosta muito quando a missionária ela aparece. Então, quando você menos esperar, nós vamos colocar aqui um vídeo abençoado com a participação também da missionária. Amém? Vamos direto para a palavra de hoje em nome do Senhor Jesus. Nós estaremos aprendendo a fortalecer o nosso corpo e também o nosso espírito. Porque preste atenção no que a palavra de Deus vai dizer. Vamos iniciar a palavra. Livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, a Bíblia diz assim: Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo e que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo? Amém? Olha que palavra maravilhosa. A Bíblia fala que o nosso corpo, ele é templo e morada do Espírito Santo. Então nós temos que cuidar do corpo, da casa de Deus, da casa do Espírito Santo. E estaremos vendo, como disse agora há pouco, sobre essas duas coisas, sobre o corpo e também o espírito. Porque um corpo sem espírito é um corpo sem vida. E nós que temos o corpo e o espírito, nós temos que cuidar da casa de Deus. E como é, pastor, que nós cuidamos? Primeiramente, vamos começar pelo corpo. Como é que uma pessoa cuida do templo, da morada de Deus, da morada do Espírito Santo? Primeiramente, o que fortalece o nosso corpo? O nosso corpo, ele é fortalecido através de um exercício físico. O nosso corpo, ele é fortalecido através de uma atividade leve, uma caminhada, uma boa alimentação. Pessoa ela comer frutas, legumes, verduras, proteínas. Tudo isso fortalece o nosso corpo. Pessoa se alimentar bem, pessoa fazer um exercício, isso aí fortalece o nosso corpo. Uma caminhada de leve. Não estou dizendo ali a pessoa caminhar 2, 3 horas, não. Uma caminhada ali de 30 minutos por dia ou de 1 hora por dia. Isso aí vai movimentar o nosso corpo. E é muito importante, porque o nosso corpo, um exemplo para você entender, o nosso corpo é como se fosse um carro. Um exemplo, só um exemplo. Um carro que ele ficar parado, 1 hora ele vai dar problema.
porque o carro ele foi feito para ficar em movimento. Se o carro ficar parado ali sem andar, ele vai dar problema. A bateria vai descarregar, vai enferrujar ali as peças. E assim também é no nosso corpo. Se a gente ficar parado 100%, não fizer nenhuma atividade física, vai chegar um momento que vai ter algum probleminha ou outro. Então, a alimentação é muito importante para fortalecer o nosso corpo. Tomar bastante água. Uma pessoa que passa ali 6 horas, 7 horas ou talvez o dia inteiro sem tomar água, vai chegar uma hora que vai dar problema. Vai chegar uma hora que a pessoa vai ter problema nos rins e em outras áreas também, ela vai se desidratar. Então é muito importante a gente cuidar do nosso corpo, porque aprendemos na palavra, o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. É bom você passar no médico, nem que seja 2, 3 vezes o ano. Esses dias a missionária marcou uma consulta para ela, só que ela acabou consultando antes, aí a vaga dela ficou sobrando. O que ela fez? Ela foi lá e encaixou o meu nome na vaga lá, colocou para mim. E eu confesso, eu falo isso até mesmo para os homens, que a mulher ela já tem o costume de passar, né? Tem homens que são meio cabeça dura, e eu confesso que eu também sou assim. Mas é importante a pessoa passar a fazer os exames. O missionário foi lá e passou a vaga, marcou para mim. Eu fui, fiz os exames, vou estar pegando esses dias lá. Mas graças a Deus está tudo ok em nome de Jesus. Mas é importante. Fazendo isso, você está cuidando do seu corpo, você está cuidando da sua vida. Quantas são as pessoas que têm uma má alimentação? Quantas são as pessoas que não tomam água, que não passam no médico, que não cuidam do corpo? E chega uma hora, que é como exemplo que estava falando do carro, chega uma hora que vai dar algum problema. Chega uma hora que a pessoa vai sentir algo. Porque tem pessoas que é assim, só deixa para ir no médico para fazer um exame quando sente uma dor ali, outra dor aqui. E tem que prevenir antes. Amém? Então tudo isso é a pessoa cuidar, é fortalecer o corpo. Esse vídeo pode ficar um pouquinho mais longo, mas assista, porque vai abençoar a sua vida. Isso aqui é Deus falando com você. Agora vamos ver o que enfraquece o corpo humano. O que enfraquece o nosso corpo? E até ao contrário um pouco do que estávamos falando. O que enfraquece o nosso corpo é a falta de exercício físico, de atividades. Outra coisa que enfraquece muito o corpo é a bebida alcoólica. O álcool, quando ele entra no corpo, ele enfraquece. Isso é comprovado. Uma pessoa que fuma, ela enfraquece o corpo e principalmente os pulmões. Tudo isso que a pessoa faz, ela está enfraquecendo o seu corpo. A pessoa fica estressada, a pessoa não consegue dormir. Isso aí está enfraquecendo o corpo. Como falávamos, a má alimentação. A gente tem que, ao invés de enfraquecer o nosso corpo, a gente tem que fortalecer. Pessoa que não toma água, ela está enfraquecendo o seu corpo. Então tudo isso enfraquece. E para a gente fortalecer, a gente tem que fazer o oposto. Então nós aprendemos como fortalecer e como enfraquecer o corpo. Infelizmente tem muitas pessoas que ao invés de fortalecer, ela tem enfraquecido. Só que agora nós estaremos falando sobre o espírito. Porque um corpo, ele tem que ter o espírito para ter vida. A Bíblia fala que o profeta Ezequiel ele foi levado num vale de ossos secos. E naquele vale de ossos secos, Deus perguntou para ele, poderão reviver esses ossos? Ezequiel fala, Senhor, tu sabes. Deus manda para ele, profetiza. Ele começou a profetizar, cresceu carne, cresceu pele, tinha vários corpos ali, mas não tinha uma coisa, o espírito. Então estavam todos ali jogados no chão, mas não tinha vida, porque faltava o espírito. Deus fala para ele, profetiza, ó filho do homem, profetiza. Ele profetizou. E Deus mandou um forte vento dos 4 cantos e o Espírito entrou naqueles corpos. E aqueles homens viveram e se levantaram. Então, nós temos o corpo, mas nós temos também o Espírito.
Do mesmo jeito que nós cuidamos do corpo, que é templo e morada do Espírito Santo, nós temos que cuidar também do Espírito. E estaremos vendo o que fortalece e o que enfraquece o Espírito. Amém? Vamos começar com o que fortalece. O que fortalece o nosso espírito, primeira coisa, a oração. Uma pessoa que ora, ela é forte espiritualmente falando. A oração é uma arma poderosa que Deus deixou para que a gente venha fortalecer o nosso espírito. A oração, ela nos levanta, ela nos dá força, ela nos capacita. A oração é uma conversa entre o homem para com Deus. A oração te aproxima, meu irmão e minha irmã, de Deus. E quanto mais você ora, mais você fortalece o seu espírito. Por isso nós ensinamos a igreja, o povo que nos acompanha, a serem homens e mulheres de oração. É importante você orar durante o dia, quando você for dormir. É importante você orar agradecendo a Deus. É importante você orar apresentando a Deus as suas causas. Deus já conhece, sim, Ele sabe. Mas você tem que pedir para Ele. A Bíblia fala que todo aquele que pede, Ele recebe. Isso é Jesus dizendo. Jesus fala, pois todo aquele que pede, ele recebe. O que bate, a porta se abre. E quem busca, encontra. Amém? Então a primeira coisa que fortalece o espírito é a oração. Aí continuando, a segunda coisa é o jejum. O jejum também ele fortalece muito o nosso espírito. Uma pessoa que jejuma, ela tem um espírito forte. Uma pessoa que jejuma, ela não desanima, ela vai em frente, ela se consagra a Deus. Porque jejum não é fazer troca com Deus. Jejum não é falar, Senhor, eu faço isso para você me dar aquilo. Não, o jejum não é uma barganha com Deus. Não, jejum é para a gente se fortalecer espiritualmente falando. Fortalecer o nosso corpo, fortalecer o nosso espírito. A terceira coisa, a leitura da palavra. Meditar na Bíblia é muito importante. Uma pessoa que lê a Bíblia, que lê a palavra, é uma pessoa forte. Porque a palavra de Deus, ela tem poder, meu irmão e minha irmã, para nos fortalecer, para nos levantar, para nos colocar de pé. Tem. Quantas vezes você já chegou na igreja assim, ó, caído, de cabeça baixa, triste? Mas na hora da palavra, Deus falou o seu coração e você saiu firme, você saiu de pé, você saiu fortalecido. É assim que acontece. Quando você lê a palavra, Deus está fortalecendo a vossa fé. A Bíblia mesmo fala que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Quando você lê a palavra, você está sendo fortalecido. É bom você ler todos os dias pelo menos um capítulo da Bíblia. Você pode ler o livro de Mateus, Marcos e Lucas, que são mais fáceis de entender. Você pode ler uns Salmos, que é uma bênção de Deus também. Tem que ler a Bíblia, temos que ler a palavra. Você lê um texto na Bíblia e não entendeu, o que você faz? Ora para Deus e fala, Senhor, me dê sabedoria para me entender o que o Senhor está falando. Se você vê ali uma palavra difícil na Bíblia, você está ali lendo a sua Bíblia, você vê uma palavra bem difícil, o que você pode fazer? Pega um dicionário. No dicionário vai estar escrito o que significa aquela palavra. E você vai entender o que Deus está falando contigo. Então, a leitura da palavra, ela fortalece o nosso espírito. Amém? E fazendo tudo isso, orando, lendo a palavra, jejuando, você está fazendo uma coisa, se aproximando de Deus. E o que mais fortalece o nosso espírito é isso, nos aproximar do nosso Deus. Amém? Diga glória a Deus. Agora estaremos vendo o que enfraquece o nosso espírito. O que enfraquece o nosso espírito, pastor?
Eu vou explicar para você. Algumas coisas são até o oposto do que falávamos agora. Quando a pessoa não ora, ela está enfraquecendo o seu espírito. Quando a pessoa não jejuma, ela está enfraquecendo o seu espírito. Quando a pessoa não lê a palavra, a Bíblia, ela está enfraquecendo o seu espírito. Quando o pastor está pregando, a pessoa está pensando no dia de amanhã, no trabalho, a pessoa está pensando em outras coisas, ela está enfraquecendo o seu espírito. Quando a pessoa vive murmurando, vive reclamando, nada para ela está bom. Tudo que acontece ela reclama. Se está chovendo, ela reclama por causa da chuva. Se está fazendo calor, ela reclama por causa do calor e pede chuva. Tudo para ela não está bom. Ela arruma um motivo para reclamar, para murmurar. Reclama com o filho, reclama com o marido, reclama com a família. Isso enfraquece o espírito. Outra coisa, fazer a vontade da carne. Enfraquece o espírito. Enfraquece. Tem pessoas que passam mais tempo mexendo no celular, mandando mensagem para um, mandando mensagem para outro, vendo um videozinho engraçado, vendo isso, vendo aquilo, do que lendo a palavra. Ela consegue passar 2, 3, 4 horas na frente do celular vendo as coisas, mas não consegue passar ali 20 minutos lendo a palavra. Ela está enfraquecendo o espírito. E o que mais enfraquece o nosso espírito é nos afastar de Deus. Deus não quer se afastar de você. Então jamais, meu irmão e minha irmã, se afaste de Deus. Amém? Nós aprendemos nesse vídeo como fortalecer o nosso corpo e como fortalecer o nosso espírito. Porque assim o nosso corpo, ele é templo e morada do Espírito Santo. Então cuide da morada de Deus, cuide da morada, da habitação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, meu irmão e minha irmã, ele está sobre a sua vida. Amém? Ele está dentro de você. Diga glória a Deus. Cuide da morada de Deus. Amém? E graças a Deus. Eu quero fazer uma oração por você, pela sua família. Essa palavra falou o seu coração, daqui a pouquinho você vai compartilhar ela, tá bom? Porque tem pessoas que precisam ouvir o que foi falado nesse vídeo. Vamos orar, porque é momento de oração. Senhor, nosso Deus amado e querido Pai, em nome do Senhor Jesus, nós aprendemos essa palavra maravilhosa e aprendemos nesse vídeo, Senhor, que temos sim que cuidar do nosso corpo, do nosso templo, porque o nosso corpo é morada do Espírito Santo. Meu Pai, nós vamos sim fortalecer o nosso corpo, nós vamos fortalecer o nosso espírito, nós vamos orar, nós vamos jejuar, nós vamos ler a Tua palavra, nós vamos, meu Pai, tomar bastante água, nós vamos fazer, meu Pai, alguma atividade para cuidar do nosso corpo, nós vamos cuidar do templo, meu Pai, da morada do Espírito Santo. Meu Deus, em nome de Jesus, eu oro por esse irmão, por essa irmã que ora conosco agora, que o Senhor possa visitar todos, meu Pai, com a Tua unção, com o Teu poder. Visita, meu Pai, abençoa cada um deles, é o que eu oro neste momento. Meu Pai, em nome de Jesus, eu apresento todos nas Tuas mãos e que aonde chegar esta oração, venha chegar a Tua presença, venha chegar a Tua força. Oramos, Senhor Jesus, e agradecemos por tudo, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém? E glória a Deus. Vive essa palavra no seu coração todos os dias, em nome de Jesus. Fortaleça o seu corpo. Fortaleça também o seu espírito. Amém? E glória a Deus. Vai chegar um dia que eu vou gravar um vídeo sobre enfraquecer a carne e fortalecer o espírito. Porque o que eu falei aqui não tem, o corpo que eu disse nessa palavra de hoje não tem a ver com a carne, porque a carne é a nossa vontade, é a vontade que tem no ser humano de satisfazer a carne.
E a gente tem que enfraquecer a carne e fortalecer o espírito. Nos próximos vídeos eu vou gravar um vídeo relacionado a isso, em nome de Jesus. Amém? Nesse de hoje, que é fortalecer o corpo e fortalecer o espírito, a missionária até comentou comigo aqui sobre Sansão. A Bíblia fala que Sansão tinha uma força que vinha de Deus. Só que chegou um dia que Sansão, ele acabou ali enfraquecendo o seu espírito. O espírito dele ficou fraco e ele acabou perdendo a presença de Deus. A presença de Deus foi embora, mas ele não percebeu. E um dos maiores problemas são esse. É Deus se afastar e a pessoa não perceber. Sansão não percebeu. Por isso nós temos que fortalecer o nosso corpo físico e também o nosso espírito. Glória a Deus. Então, Deus abençoe a sua vida. Fica na paz do Senhor Jesus. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like. Não se esqueça de escrever o seu comentário aqui abaixo. Deixa um comentário aqui abaixo, tá bom? E compartilhe essa oração, esse ensinamento. Isso aqui vai chegar para pessoas que estão precisando ouvir. E através do seu compartilhamento vai chegar para ela vai ouvir, ela vai fortalecer o corpo, ela vai fortalecer o espírito e será abençoada. Amém? E glória a Deus. Estenda suas mãos para cá e receba a presença de Jesus Cristo. Amém? E glória a Deus. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Glória a Deus.